Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês novamente para a apresentação do nosso plano de estudo com infográficos. Sempre lembrando que o plano de estudo é diferente de uma pré-aula. Nosso objetivo é analisar a lição, ou seja, encontrar os seus pontos objetivos, reuni-los para tornar a lição mais específica, no sentido de acelerar a nossa absorção do conhecimento e a sua aplicação, ok? Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título As Cortinas do Tabernáculo. E aqui eu lembro a todos que utilizam nossos slides que é importante que você assista o vídeo inteiro. Por quê? Porque a apresentação de slide é uma combinação de PowerPoint com uma apresentação, uma fala. Então quando você combina essas duas coisas, seu entendimento fica melhor e você também pode entender melhor e transmitir melhor a quem for te ouvir, ok? E aí então, o ponto central dessa lição é as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a nossa salvação. O texto áureo diz o seguinte: olha, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Daqui a pouco eu tenho uma observação sobre o texto áureo, tá? A verdade prática diz o seguinte: comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. E aí, em relação ao texto áureo, eu trouxe um texto áureo alternativo, que diz o seguinte: assim, todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram um tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins, obra de artífice. Êxodo 36 e 8. Compare agora os dois textuários, você vai ver que o azul tem mais sentido para o assunto que está sendo estudado, e o texto áureo que veio na lição, ele não combina com aquilo que está sendo tratado, e eu explico isso agora no próximo slide, tá? O que entendemos sobre texto áureo é que ele é o texto ouro, portanto, deve figurar entre os textos mais importantes da lição. Não é isso? A pergunta é, por que o texto áureo dessa lição não é encontrado e comentado nela? A resposta é que ele não pertence a esse assunto, por isso não foi abordado, porque 1 Coríntios 10, do versículo 1 até o versículo 13, discorre sobre tentação, idolatria, murmuração e orgulho espiritual. Por que esse texto foi para lá? Eu não sei responder. O texto alternativo, ele faz mais sentido, é só você comparar. Como todos nós estamos envolvidos diretamente com a educação cristã, precisamos valorizar profundamente a aplicação da exegese e da hermenêutica. Eu vou explicar isso mais à frente. Aproveito para avisar a todos que estou preparando uma série de mini cursos para vocês, e exegese e hermenêutica será um deles, além de domine a lição em 3 passos, estude, ensine e pregue melhor, entre outros cursos rápidos que vão ajudar muitos vocês, eu acredito. Aguardem que vai ser bênção para as nossas vidas. E aí a gente volta então para o conteúdo da lição. Os objetivos específicos são classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo. 2. Descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo. E 3. Expor o significado simbólico das cores das cortinas do tabernáculo, ok? Leitura bíblica em classe. O meu destaque fica para o versículo 1 e o versículo 6. É só você pausar e ler. E aí a leitura diária, sempre aquela recomendação que se leia os textos. O professor pode colocar em 6 post-its, entregar para 6 alunos no começo da aula e fazer uma leitura sequencial para que todos tenham uma dimensão mais abrangente do assunto. E aí a gente passa para a introdução, que diz o seguinte: as cortinas, a parte que eu destaquei, é claro, as cortinas têm muito a dizer acerca da obra redentora de Cristo. E aí, a gente comparando introdução com conclusão, dessa vez a minha regrinha não deu certo, a regrinha de correlacionar introdução e conclusão para assimilar a lição como um todo, ou seja, para entendê-la mesmo antes de estudá-la. Pois o trecho objetivo da introdução não encontra correspondente objetivo na conclusão. Então, a introdução fala de cortina e da redenção de Cristo, mas na conclusão o destaque é Jesus, o sumo sacerdote. Então, pertence, claro, à mesma amplitude de assunto geral, mas não especificamente. Se você fizer uma leitura agora pausada, com mais tranquilidade, você vai ver que a conclusão não combina muito com a introdução, e aí fica ao seu critério fazer uso dela, tá? A gente passa então agora para um conceito que eu havia falado anteriormente. Qual que é o meu objetivo aqui? A partir dessa lição número 6, eu quero elevar um pouquinho mais a qualidade do nosso estudo, tá? Daquilo que eu divido com vocês, observando a lição também sob a ótica da exegética.
ok? Ou sob a ótica exegética. Isso será um importante avanço para nós, tá? Então, aqui, você pausa e leia o conceito de exegese, tá? Muito importante para essa lição. E aí, você passa para outro slide e tem o conceito daquilo que é contrário à exegese, que é a exegese. Tá? Então você lê com tranquilidade esse trecho e você vai entender, tá? Aquilo que pertence ao texto e aquilo que não pertence no sentido da interpretação que a gente faz. Muito importante, pausa, que você vai gostar disso. Nas outras lições a gente vai abranger mais esse assunto, ok? E aí a gente passa então para o nosso infográfico propriamente dito, que apresenta a lição como um todo. Então você pode ver todas as suas partes e isso ajuda você a acelerar o seu processo de assimilação, porque você cria um mapa mental da lição e sabe exatamente aonde você vai chegar, ok? E aí, o primeiro tópico vai falar sobre as cobertas e as cortinas do tabernáculo, o segundo sobre o cortinado do pátio do tabernáculo e o terceiro sobre as cores das cortinas do tabernáculo, ok? Aí, a minha sugestão para os professores é que se gaste 20 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e apenas 10 no terceiro, porque vocês vão entender que o terceiro é apenas um eco dos demais, ok? E aí a gente passa então para o primeiro tópico, e aqui a gente tem apenas a introdução ao tópico, não havendo necessidade de prolongamento. É só ler e partir para o primeiro subtópico, que vai falar sobre a coberta exterior. Aí aqui, ó, na minha opinião, o trecho em amarelo é suficiente para responder ao que se pede no título desse subtópico, considerando que quanto mais objetivo for a abordagem, melhor será a nossa absorção do conteúdo. Olha só que interessante. A coberta exterior, aí vai falar, na partinha amarela, tratava-se de um material para resistir às intempéries do deserto, era rústico, só isso. A parte em azul, que fala da humanidade de Jesus, esse trecho remete a um pensamento mais profundo do que a relação com a cobertura do tabernáculo. A humanidade de Jesus, retratada em João 1,14, evidencia a entrada de Deus no mundo. Olha que interessante, veja no subsídio que eu coloquei nos dois próximos slides. Então aqui, ó, primeiro, o verbo se fez carne, que é João 1,14, né, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E eu estou falando sobre a humanidade de Jesus aqui, de uma maneira mais abrangente do que está exposto no tópico. Aqui, eu recomendo para você, eu super recomendo para você esse livro, tá? Uma História do Pensamento Cristão. Eu tenho os 3 volumes, é sensacional. Justus Gonzalez é um historiador e escritor de mão cheia, de mão cheia. Então, os 3 volumes vão tratar do pensamento cristão lá do primeiro século, dos primórdios, até chegar no século XX. É sensacional. Aliás, tudo aquilo que ele escreve é bom. E aí diz o seguinte, esse trecho falando sobre a humanidade de Jesus. Desde o começo, o cristianismo existiu como a mensagem do Deus, que tanto amou ao mundo que se tornou parte dele. O cristianismo não é uma doutrina etérea, eterna sobre a natureza de Deus, mas antes é a presença de Deus no mundo, na pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo é encarnação e, portanto, existe no concreto e no histórico. O cristianismo é inconcebível sem o mundo, tá? Uma História do Pensamento Cristão, volume 1, na página 20. E aqui eu trago a minha humilde contribuição também sobre esse tema da humanidade de Jesus. O significado mais profundo da expressão cristianismo é a presença de Deus no mundo, em uma vida humana, em um corpo humano, em uma história humana, participando do que nós somos e temos. Logo, cristianismo é a graça e a verdade chegando a nós não em um conjunto de palavras, mas em uma vida, a vida de Jesus de Nazaré. Nesse sentido, cristianismo não é a espiritualização do que é humano, mas sim a humanização do que é divino. É Deus incorporando-se à sua criação. É muito extraordinário esse assunto, gente. Pesquisem que vocês vão enxergar a profundidade dele, ok? Aí a gente volta então, né, fazendo esse destaque para a humanidade de Jesus, a gente volta para o segundo subtópico, e aqui os trechos em amarelo formam uma explicação objetiva para o título desse subtópico, segundo a perspectiva do comentarista, tá? As cortinas internas, então a gente tem púrpura, escarlate e azul. Vermelho aponta para Cristo e seu sacrifício, brancas, pureza e justiça do Salvador, e a última, que é a cor azul, a natureza dos seres angelicais. Esse é a parte objetiva e específica desse
subtópico. E aí, a gente chega então ao final dele se perguntando se foi possível classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo. Sendo possível, a gente passa então para o segundo tópico, que vai direto para o primeiro subtópico para falar da simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Minha dica, compare esse subtópico com o anterior e perceba que ele é apenas um eco do que lá foi dito, não havendo, em minha opinião, a necessidade de esticar as mesmas ideias. O trecho em amarelo confirma isso. Mais uma vez vai falar sobre remonta tipologia com relação à pessoa e obra de Jesus, o Senhor e Redentor nosso, ok? Assim, a gente passa então para o segundo subtópico, que vai falar sobre o significado de separação, ok? E aqui a minha dica é o seguinte, treine já exegese nesse trecho aqui que eu coloquei em colchete, verificando se Êxodo 38, 9 e 13, que é a referência que está nesse primeiro trecho, dá ou não dá suporte a essa explicação. Então já dá, volta lá e vê o conceito de exegese, lê de novo, se for preciso, e aí você pega esse trecho de Êxodo 38, 9 e 13, lê esse trecho e vê se ele está de acordo, ou se essa explicação inicial está de acordo com esse trecho. Se estiver, você concorda. Se não estiver, você fez um treinamento que te deu também um crescimento nesse sentido, ok? E aí, para a parte selecionada aqui no segundo colchete, em amarelo, você pode ganhar tempo usando o próximo subtópico como explicação para esse trecho. Simples e objetivo. Aí você vai para o próximo subtópico que vai falar sobre o significado de santidade. Só que a gente tratou sobre santidade na lição anterior. Então o que eu fiz? Peguei os mesmos slides de lá e joguei aqui, ó, santificação, conceito, do livro do Meyer Perman e do livro do Novo Dicionário de Teologia da editora Aquinos, está aqui, esses conceitos aí você utiliza e fecha, assim, esse segundo tópico de forma objetiva, perguntando se foi possível descrever a simbologia das cores do tabernáculo. Sendo assim, a gente parte para o terceiro subtópico e ele vai direto para o primeiro subtópico que diz assim, o significado especial das cores. E aí, aqui você vai perceber também que há repetição de ideias já apresentadas, como a gente viu lá no início do recorte no slide 18. É só você voltar lá no slide 18 e você vai ver, principalmente aqui, ó, essa parte em amarelo e a parte selecionada em colchete, que a gente já falou desse assunto lá. Aí é só você voltar, se você quiser repetir o assunto, você repete ou você pula para ganhar tempo. Tá? Aí vai para o segundo subtópico, a cor azul celeste. Então, já tratamos da ideia apresentada nesse trecho, quando falamos sobre a humanidade de Jesus, tá? Lá em João 1,14, que evidencia a entrada de Deus no mundo, está lá no slide 12. Aí a gente parte para o terceiro subtópico, a cor púrpura. Então aqui, mais uma vez, você pode treinar a exegese nesse trecho, verificando se as referências apresentadas dão ou não suporte a essa explicação. Ou seja, você lê esse trecho e aqui tem uma série de referências. Aí você vê essas referências combina com o que está sendo dito no título desse subtópico e no corpo dele. Então, tá combinando, não tá combinando, você faz um treinamento de exegese aqui, ok? E aí a gente parte para o quarto subtópico que vai falar sobre a cor escarlate. Então, treine novamente a exegese aqui, fazendo a mesma coisa. Vê se os versículos de referência combinam com o que está sendo tratado pelo título e pelo corpo do subtópico. Aí a gente parte para o quinto e novamente fala de santidade de Cristo e humanidade de Jesus. A gente já tratou isso no slide 12 e no slide 19. Aí, se você quiser repetir o assunto, você repete. Senão, você fecha esse terceiro tópico com o assunto que já foi tratado. E aí a gente pergunta se foi possível chegar ao objetivo do terceiro tópico, que é expor o significado simbólico das cores das cortinas do tabernáculo. Se conseguimos isso, a gente fecha a lição com a conclusão, lembrando que essa conclusão, pelo menos na minha opinião, não bate com a introdução. E aí, se você quiser ler, você fecha ou fecha simplesmente com o terceiro tópico, ok? Espero ter contribuído com cada um de vocês mais uma vez para a análise dessa lição e espero que
a aula de vocês seja excelente, tanto você que é aluno está estudando, como você que é professor está preparando o seu material para a aula, ok? Muito obrigado por participar juntamente com vocês. Quero agradecer a todas as pessoas que têm também se inscrito no canal. Não esquece de dar o seu like, porque o YouTube ranqueia melhor o vídeo e outras pessoas também têm acesso, tá bom? Então, muito obrigado. Se Deus quiser, a gente se vê na semana que vem. Uma excelente aula a todos e até lá!